Oi, gente, tudo bem? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar continuidade na leitura da Bíblia, no livro de Mateus. Nós vamos ler 16, 17 e 18. Antes nós vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te dar graças, Senhor, por mais este dia, por estar conosco, Senhor, por nos ensinar, por nos dar força que precisamos, Senhor, ter misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoe, Senhor, todos os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Peço a Ti, Senhor, que abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Nos ensina, Senhor. Cuide de nós. Precisamos do Senhor o tempo todo. Peço, Senhor, que abençoe e proteja a todos os nossos familiares, todos os irmãos em Cristo, todos os pastores e os missionários, Senhor. Proteja cada um e também alivia a dor de todos os enfermos, Senhor. Cuide de cada um, Pai. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Amém. Então, gente, vamos lá? Nós vamos 16, 17, 18 de Mateus. Tô vendo que eu não tô conseguindo enxergar. Tô sem óculos. Meu Deus, misericórdia. Então, agora o pedido de um milagre. Alguns fariseus e alguns saduceus foram falar com Jesus. Eles queriam alguma prova contra ele e por isso pediram que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha vocês dizem, vamos ter bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Olhando o céu, vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que querem dizer os sinais desta época? Como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre. Mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Então, ele saiu e foi embora. Aqui o fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando os discípulos atravessaram para o lado leste do lago, esqueceram de levar pão. Jesus disse, fiquem alerta e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns aos outros, ele está dizendo isso porque não trouxemos pão. Mas Jesus não estava dizendo isso, né? Não é porque ele não tinha levado o pão. É porque os fariseus e os saduceus se achavam os mais inteligentes de todos e também achava que a fé deles e o que eles faziam era totalmente corretos, melhor que os outros. Bom, vamos continuar, né? Jesus ouviu o que eles estavam dizendo e perguntou, por que é que vocês estão conversando por não terem pão?
como é pequena a fé que vocês têm. Ainda não entenderam? Não lembram dos 5 pães que eu parti para 5.000 homens? Quantos cestos vocês encheram? E aqueles 7 pães? E aqueles 7 pães, 4.000 homens. Deixa eu voltar aqui. E aqueles 7 pães para 4.000 homens. Quantos cestos vocês encheram? Vocês não entendem que eu não estou falando a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então os discípulos entenderam que ele não estava dizendo que tivessem cuidado com o fermento usado no pão, mas com os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Afirmação de Pedro. Jesus foi para a região que fica perto da cidade de Cesareia de Filipe. Ali perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. Vou repetir, tá? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum outro profeta. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Simão, filho de João, você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu, e o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Aqui não é que Pedro tem a porta do céu e ele vai abrir para quem ele quiser abrir lá no céu, como a gente aprende quando é criança. Aqui o Senhor, ele construiu a igreja dele aqui diga, ó, você é Pedro, e sobre esta pedra, que Pedro quer dizer pedra, pedregulho, que sobre esta pedra construirei a minha igreja. Então, a partir dali, de Pedro, ia começar a se formar a igreja, o povo de Deus. Por quê? Porque Pedro ia pregar o evangelho, ele ia, não só ele, quanto os discípulos também, né? Mas como ele que revelou primeiro, né, que o Senhor Jesus era o Messias. Então, o Senhor falou: construirei a minha igreja e nem a morte poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você proibir na terra será proibido no céu. Então, ele tem a chave do reino, o poder. Pedro, o que ele fazia aqui na terra, o poder que ele tinha, o que ele falava, o que era bom, era sim. O que entrava no céu, sim. O que não, não. Ele tinha esse poder. Então o reino do céu que você proibir
reino do céu. E o que você proibir na terra será proibido no céu. E o que permitir na terra será permitido no céu. Então Jesus ordenou que os discípulos não contassem a ninguém que ele era o Messias. Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia serei ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, não como Deus pensa. Por quê? Porque se o Senhor Jesus não morresse na cruz, ninguém de nós ia ser salvos, né? Então, ali o inimigo usou Pedro para falar dessa forma, né? Para tentar pedir para o Senhor não fazer o que ele ia fazer. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Essa vida verdadeira não é aqui, né? O que nós estamos tendo aqui não é uma vida verdadeira. A verdadeira é a vida eterna que o Senhor vai nos dar. O que adianta alguém ganhar um mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta esta vida. Perdeu, a vida eterna já era. Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como o Rei. Agora a gente vai para o 17. Em 17, Jesus, Moisés e Elias. 6 dias depois, Jesus foi para o Monte Alto, levando consigo somente Pedro e os irmãos Tiago e João. Ali eles viram a aparência de Jesus mudar. O seu rosto ficou brilhante como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Aqui já viram, né, o Senhor, né, na sua glória. E os 3 discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: como é bom estarmos aqui, Senhor. Se o Senhor quiser, eu armarei 3 barracas neste lugar, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Enquanto Pedro estava falando, uma nuvem brilhante os cobriu, e dela veio uma voz que disse: este é o meu filho querido,
que me dá muita alegria. Escutem o que ele disse. Quando os discípulos ouviram a voz, ficaram com tanto medo que se ajoelharam e encostaram o rosto no chão. Jesus veio, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Então eles olharam em volta e não viram ninguém a não ser Jesus. Quando estavam descendo do monte, ele lhes deu esta ordem: não contem para ninguém o que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então os discípulos perguntaram: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Ele respondeu: é verdade que Elias vem para preparar tudo. Porém, eu afirmo a vocês que Elias já veio e não o reconheceram, mas o maltrataram como quiseram. Assim, também maltratarão o Filho do Homem. Então os discípulos entenderam que Jesus estava falando a respeito de João Batista, a cura de um menino. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe para os seus discípulos a fim de que eles curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga um menino aqui. Então deu uma ordem, o demônio saiu e no mesmo instante o menino ficou curado. Depois os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? Jesus respondeu: foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vai para lá, e ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Um dia os discípulos estavam se reunindo na Galileia e Jesus disse a eles: Filho do homem será entregue nas mãos dos homens e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficaram muito tristes. O imposto do templo. Quando Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar, mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar.
Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Olha, até Deus teve que pagar o imposto para esse povo. Misericórdia. Agora vamos ao 18. Quem é o mais importante? Naquele momento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente dele e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa mais importante no reino do céu é aquela que se humilha e fica igual a esta criança. E aquele que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Aí vem o perigo do pecado. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. A colheita, a ovelha perdida. Cuidado, não despreze nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu, porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim, também o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se percam, né? Nenhuma pessoa ele quer que se perca, né? O irmão que peca. Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos.
aqui o poder de permitir e de proibir. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque aonde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Aqui é o empregado mau. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 77 vezes. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu fazer um acerto de contas com o seu empregado. Logo no começo, trouxeram um que lhe devia milhões de moedas de prata, mas o empregado não tinha dinheiro para pagar. Então, para pagar a dívida, o seu patrão, o rei, ordenou que fossem vendidos como escravos o empregado, a sua esposa e os seus filhos, e que fossem vendido também tudo o que ele possuía. Mas o empregado se ajoelhou diante do patrão e pediu: tenha paciência comigo, eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele, perdoou a dívida e deixou que ele fosse embora. O empregado saiu e encontrou um dos seus companheiros de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse companheiro pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: pague o que me deve. Então o seu companheiro se ajoelhou e pediu: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não concordou, pelo contrário, mandou pôr o outro na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que havia acontecido, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Aí o patrão chamou aquele empregado e disse: empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo o que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu companheiro, como eu tive pena de você. O patrão ficou com muita raiva e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. E Jesus terminou dizendo: é isso o que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Obrigado, Senhor, por mais essa leitura. Peço a Ti que abençoe e proteja cada um de nós, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.